Muito bem, tudo bom, Germano? Seja bem-vindo aqui. Boa tarde, né? Estamos aí aliás, cheio de assuntos para tratar de saúde, mas eu acho que a Covid-19 ainda é aquilo que está nos causando o maior impacto nas nossas vidas. Germano, uma pergunta que eu já te fiz lá atrás, mas vou fazer de novo, porque eu recebi aqui a seguinte questão esses dias. A vacina tem ajudado a saúde das pessoas, mas o vírus está perdendo a força ou é só a vacina que está dando resultado? O que a gente tem observado? O número de casos graves tem diminuído, tanto para pacientes vacinados quanto para pacientes não vacinados. A gente tem, eventualmente, alguns pacientes de alto risco, 60, 70 anos, e que não se vacinaram e que têm pego a doença e têm saído melhor. Então, aparentemente, a vacina tem, de fato, contribuído para a diminuição dos casos graves. Mas também a gente não pode negar que o vírus aparentemente está mais fraco também nesses casos graves. Isso é uma tendência, ele perder a força daqui para frente, ou pode ser que apareça uma cepa aí muito mais forte? Existe uma tendência que a gente sempre soube que o vírus, quando ele vai se mutando, ele vai ficando mais fácil de transmitir e mais fraco na agressividade. Isso é uma tendência geral dos vírus, da mutação natural dos vírus. A gente esperava isso acontecer desde o ano passado. No meio do caminho veio a P1, que é a gama, que foi a que você pegou. Aquela que eu não peguei ela, não, ela que me pegou. Ela foi o ponto fora da curva. Ela é uma mutação que trouxe... Mas tinha que pegar logo em mim, estranho. Pois é. Por isso que a gravidade das pessoas em janeiro, fevereiro e março, e a curva de mortes foi tão mais alta, porque essa cepa era muito mais agressiva mesmo. E agora ela tem seguido o curso natural da evolução do vírus que a gente esperava. Mais fraca, mais fácil de transmitir. Muito bem, outra polêmica que a gente já falou sobre ela aqui também, mas que ainda continua nas paradas de sucesso com a história de passaporte. Eu não quero entrar nem na história do passaporte, mas primeiro o Ministério da Saúde recomendou que os jovens e adolescentes não tomassem a vacina. Existem algumas autoridades médicas no mundo que também têm alguma restrição com relação à vacina jovens e adolescentes. E nesse meio de informações, ficamos nós, cidadãos. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Eu sou questionado, inclusive, pelo meu filho em casa de 14 anos, se ele vai tomar ou se ele não vai tomar a vacina. Porque em todo lugar que vai, precisa de passaporte. Os jogos nos estádios são liberados. Só vai poder entrar quem tiver tomado 2 doses da vacina e 48 horas antes da partida tiver feito um teste que dê negativo contra a Covid-19. Enfim, a gente fica meio perdido. Confesso que a gente fica perdido. E eu vou fazer o quê? Aplico ou não aplico? Quais são os riscos? Existe realmente algum risco? Isso é mito? O que está sendo dito pelas autoridades de saúde? Bom, a gente tem 3 plataformas de vacina diferentes aqui em curso no Brasil. A primeira é a Coronavac, que é uma vacina que apresenta o vírus morto para a pessoa. Tá? Esse é o modelo básico de vacinas. A gente pega o vírus, mata ele e apresenta só o cadáver do vírus morto para que essa pessoa, então, reconheça esse vírus morto como uma coisa errada, externa ao organismo e crie anticorpos para esse vírus. Essa é a Coronavac. Essa é a Coronavac. Esse é o modelo básico de vacinas, tá? E muito bem estudado, uma plataforma de vacina muito consolidada na segurança. A gente tem outros tipos de plataformas vacinais, que é a Pfizer, né, e a AstraZeneca, que a gente envolve o código genético do vírus numa molécula de lipídio, né, de gordura, e apresenta para a pessoa. A outra, a gente pega um vírus de chimpanzé, tira Qual que é essa do chimpanzé? A AstraZeneca. A gente pega um vírus que normalmente afeta os chimpanzés, tira o código genético desse vírus e coloca o código genético do Covid. E apresenta esse vírus modificado geneticamente para a pessoa. Essas plataformas da AstraZeneca e da Pfizer são inovadoras. A gente não sabe ao certo qual é o perfil de segurança dessas plataformas a longo prazo, em 10, 15, 20, 30 anos. A gente não sabe, a gente ainda vai descobrir qual o perfil de segurança desse tipo de plataforma de vacina, que nenhuma outra vacina para humanos jamais foi feita isso daí. Então é uma coisa muito inovadora. Então, para jovens que têm um risco muito baixo de evoluir para a forma grave da doença,
eu não recomendo que seja feita essa vacina. Para pessoas muito jovens, a gente vê, essa semana saiu um prefeito de uma cidade no Espírito Santo falando que abriu as portas da cidade para que fossem feitos estudos com crianças a partir de 2 anos. Né? Então, de 2 a 12 anos, ele disponibilizou as crianças como se ele fosse dono das crianças ali, né? Disponibilizando, então, as crianças daquela cidade para que fosse feito o estudo em crianças de 2 a 12 anos. Isso, para mim, é um absurdo. A gente está fazendo um teste que a gente ainda não sabe quais as consequências disso a longo prazo. E nesse meio tempo, cada prefeito de cidade aí vai testando o seu poder de tiranete, né? de poder, numa canetada, exigir para isso ou para aquilo. Tem cidade já que vai exigir o comprovante de vacinas em crianças para a matrícula na escola no ano que vem. Agora, por que não é aconselhável, então, nessa garotada não dar a vacina por causa dessa explicação que falta sobre o que pode provocar a vacina nos próximos anos? Se as vacinas fossem esterilizantes, que a gente chama, ou seja, a gente dá a vacina e aí, a partir daí, a pessoa não pega mais Covid, não pega e não transmite mais. Se ela imunizasse a pessoa? Se ela imunizasse de um modo que a pessoa não pegasse. Nenhuma vacina das que estão sendo colocadas aí, nenhuma delas tem essa capacidade de imunizar a ponto da pessoa não pegar. Essa vacina, as vacinas que tem aí, elas diminuem a chance da pessoa evoluir de forma grave. E crianças não evoluem, em sua maioria, elas não evoluem para a forma grave. A forma grave em crianças é muito rara. Por quê, hein, Germano? Tem uma explicação para isso? Tem uma explicação. O vírus, ele se conecta a um receptor no organismo, que é o mesmo receptor pelo qual as pessoas desenvolvem pressão alta. Por isso que criança não tem pressão alta. Então, o mesmo mecanismo que faz a gente Por isso, então, a recomendação para os jovens e adolescentes que têm as comorbidades. Então, jovens, obesos, que têm comorbidades, que têm doenças crônicas, que têm pressão alta, que têm diabetes, que já desenvolveram diabetes, o que também é muito raro, esses devem, talvez, considerar a vacinação. Agora, jovens que não têm problema algum de saúde, quando pegar Covid, eles vão evoluir de forma muito leve. Então, tomar uma vacina que vai diminuir a chance dele evoluir da forma grave não faz sentido nenhum. Muito bem, eu tenho uma pergunta no zap para você aqui, 933005279. Vamos colocar aqui na tela. Anderson, boa tarde, também o doutor. Anderson, tem estado que não estão conseguindo aplicar a segunda dose, passando do prazo entre a primeira e a segunda. A imunização fica comprometida? Antes de responder a pergunta dele, eu posso dizer que isso é uma imunização? É uma questão importante a diferenciação da vacinação e da imunização, porque essa vacinação, ela realmente não é uma vacinação que promove uma imunidade esterilizante. Então, eu posso dizer que é um imunizante? Que é uma vacina, mas não é um imunizante. Não é um imunizante. Bom, respondendo a pergunta dele, passando do prazo entre a primeira e a segunda dose, fica comprometida a vacinação? Então, o prazo ele foi estudado entre 30 e 90 dias. Né? A maioria dos lugares já baixou esse prazo, que a gente fazia antes de 90 dias, para alguns lugares em 60, alguns lugares em 30 dias, quando for o caso da vacina da Pfizer, por exemplo. Tá? Então, assim, se por acaso ficou para 60 dias e você precisar adiar para 90, não tem problema. E eu costumo dizer também, as pessoas que tomaram a primeira dose e no meio tempo entre a primeira e a segunda dose tiveram Covid, devem adiar a segunda dose por pelo menos 3 a 6 meses. Bom, o ideal sempre é o que a gente fala aqui, o Germano fala muito isso, é sempre procurar o seu médico, uma orientação médica, que é para que cada caso é um caso, né? Então, aqui a gente debate os assuntos, mas se você tiver o seu médico de confiança, é óbvio, você vai lá, procura, entre em contato com ele para tirar a sua dúvida. E qual é o assunto da semana com relação ao Covid-19? Porque toda semana tem um capítulo novo. Essa semana tem algum, não? Na semana passada a gente levantou a lebre e essa semana explodiu a história, né? De um cruzeiro que foi admitido só para pacientes vacinados e com teste de RT-PCR negativo. E dentro desse cruzeiro teve um surto lá, 27 pessoas, até o momento, 27 pessoas contaminadas com Covid e uma pessoa morreu.
Então, assim, a gente reforça cada vez mais a ideia de que as vacinas, elas diminuem a chance da pessoa evoluir da forma grave. Né? Se esse cruzeiro não tivesse todo mundo vacinado, talvez poderia ter espalhado mais, poderia ter morrido mais. Isso é uma conjectura que a gente pode até levantar. Agora, ela não impede as pessoas completamente de pegarem a doença. Por isso, a gente não pode aceitar nenhuma medida de restrição da nossa liberdade por conta dessa vacina. Então, assim, exigir a vacina das crianças e adolescentes para poder fazer matrícula em escola, isso é uma das coisas mais absurdas que tem rolado no nosso país. A gente não pode admitir isso como uma coisa normal. Eu estou recebendo uma pergunta do meu zap pessoal, você conhece, a minha esposa, a Milene, está perguntando assim, em caso de se sentir exausto o tempo todo pós-Covid, é normal? É muito comum, a gente tem várias pessoas, a fadiga ela costuma atingir até 60% das pessoas com pelo menos 30 dias de duração após o Covid. Então, quer dizer, de 10 pessoas que você conhece, 6 pessoas que tiveram Covid vão ter pelo menos cansaço por pelo menos 30 dias. Pode ser que isso dure ainda 3, 6 meses após a doença. A gente tem pacientes aí com 1 ano pós-Covid que ainda estão com muita dificuldade de até voltar ao trabalho. Mas tem alguma coisa para se fazer para melhorar isso ou não? A gente tem que fazer uma avaliação geral, né? Fazer alguns exames para avaliar as condições de saúde. Às vezes, o Covid pode desencadear alguns distúrbios hormonais de tireoide, de testosterona. Isso é comum acontecer. Então, a gente tem que fazer uma avaliação e talvez, de acordo com essa avaliação, a gente prescrever uma medicação adequada. Tem que fazer. Eu estou com quantos exames você passou para mim? Eu estava vendo a relação de exame que eu vou ter que fazer, estou quase 100, bicho. A gente faz um check-up geral aí. Exame pra caramba, vou ter que fazer. Tem que se cuidar, né? Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Bom, voltando a falar aqui da Covid-19 aí em jovens e adolescentes, que eu estou batendo muito nesse assunto, porque é o assunto polêmico do momento. Primeiro proibiu, depois voltou atrás, aí agora há uma discussão internacional do assunto, e aí as pessoas acabam, eu repito, ficando meio perdidas em meio a toda essa história. Germano, se os jovens e adolescentes têm uma propensão de que a doença evolua com menos intensidade, essa intensidade também pode se referir a ela passar a doença para alguém, a contaminar alguém? Como é que é nesse sentido? Os jovens, como o jovem não tem muito receptor, aquele receptor pelo qual o vírus entra e se reproduz na célula, ele então acaba tendo uma carga viral muito baixa, ele tem muito pouco vírus circulando, ele tem muito pouco vírus no nariz, então ele acaba passando muito menos. Mais um motivo pelo qual as vacinas nos jovens, na minha opinião, não se justificam. Também até para passar é menos? Até para passar é menos. Muito bem. Mais alguma coisa, Germano? Hoje foi só Covid, né? Hoje foi só Covid. Aliás, tem sido assim. Mais alguma coisa? Tem diminuído bastante os casos, né? A gente tem pego ainda alguns casos de pacientes vacinados que estão pegando Covid, estão tendo sintomas mais leves, estão tendo doenças mais leves. A gente tem visto aí os hospitais da capital estão desativando UTIs de Covid, estão desativando os andares de Covid. Eu dei alta para o meu último paciente de Covid internado ontem. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente aparenta estar chegando na tal da imunidade de rebanho, aquela imunidade onde 80% das pessoas já ou têm vacina ou pegaram Covid e o Covid tem perdido força, graças a Deus.